paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é a irmã Kátia, uma simples serva de Deus e obreira do Senhor. Eu vou compartilhar com os irmãos de uma frase que um dia eu ouvi de um homem de Deus. Não é nenhum versículo bíblico, tá, irmãos? Mas é uma frase que inclusive tem a ver com o que nós vamos ler hoje na palavra do Senhor. Essa frase diz bem assim: os que não estão na mesma fé sempre irão duvidar. Eu vou repetir. Os que não estão na mesma fé sempre irão duvidar. E o que essa palavra, essa frase, né, tem a ver com a palavra que vamos ler hoje? Ela tem a ver que quando Jairo, um dos príncipes da sinagoga, ele teve um problema, né, na casa dele. Ele passou por um momento muito difícil, onde ele quase perdeu a filha dele, sua única filha, uma menina de quase 12 anos, né, estava à beira da morte, e Jairo foi ao encontro de Jesus. E indo Jairo, né, ali ao encontro do Senhor, pedir ajuda ao Senhor Jesus. Ele foi contando em receber um milagre, né, da parte de Deus. Mas aí diz a palavra que quando o Senhor Jesus foi até a casa dele, de Jairo, o Senhor Jesus, ele selecionou algumas pessoas. Ele só permitiu que algumas pessoas entrassem na casa. Diz assim, ó. Eu tô no Evangelho de Lucas, tá, irmãos? Te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu tô no capítulo 8, versículo 51, que diz assim: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, ou seja, a Jairo, né? E a mãe da menina. Essas foram as pessoas que o Senhor Jesus permitiu que entrasse no momento em que o Senhor ia realizar um milagre. Por isso, irmãos, que tem pessoas que o Senhor, ele só vai permitir que façam parte da nossa vida, que estejam presentes, né, na nossa vida em determinados momentos. Não são em todas as fases da nossa vida que Deus vai permitir que todas as pessoas, todos os nossos parentes, os nossos vizinhos, amigos, as pessoas chegadas, façam parte, estejam ali, fazendo parte da nossa vida. Vai ter momentos que o Senhor vai selecionar quem pode e quem não pode estar com você e estar comigo, para que Ele manifeste o milagre na nossa vida. Mas o porquê de tudo isso? O porquê tem a ver com aquela frase onde, né, eu falei no início desse vídeo. Porque aqueles que não estão na mesma fé sempre irão duvidar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Nessa passagem onde Jairo passou por esse momento difícil. Olha, continua aí comigo. Em Lucas 8, agora no versículo 52. E todos choravam e pranteavam, ou seja, todos que estavam ali estavam chorando e pranteando. Por causa de quem? Por causa daquela menina. O pranto era para ela, por causa dela, o choro também. E aí Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aí diz no versículo 53, e riam-se dele. Riam de quem? Do Senhor Jesus. Olha só, gente. O Senhor Jesus chegou ali, aquele que curava, que cura até hoje, né? Aquele que manifestou muitos milagres e continua fazendo até os dias de hoje. Riam de Jesus, sabendo que estava morta. Ou seja, então, aqueles que não estão na mesma fé sempre irão duvidar. Duvidaram do Mestre, duvidaram do Senhor,
Imagina de mim e de você, se eles também não vão duvidar, não vão rir diante da nossa face. Imagine, meu irmão e minha irmã, porque se eles riram do Mestre, do Senhor Jesus, duvidaram das suas palavras, quando Jesus falou, ó, não choreis, não está morta, mas dorme. Por que fizeram isso? Porque não estavam na mesma fé, na fé que Jairo estava. Eles não estavam naquela fé. Por isso que deixaram a dúvida dominar o seu coração. Porque quem não anda por fé, anda por vista. Eles só acreditam naquilo que eles estão vendo. E o que eles estavam vendo ali naquele momento era uma menina morta, sem vida. Mas o Senhor Jesus, aquele que te convida a andar por fé e não por vista, está aqui, está entre nós. Porque o Senhor diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então os séculos não foram consumidos ainda. Então o Senhor está conosco. Nós temos que andar pela fé e não por vista. Tem pessoas que só vão ver a bênção com a permissão de Deus quando estiver materializado para a glória de Deus. É triste, né, meus irmãos? Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Deus tem feito na minha vida, na minha família, para a glória de Deus, mas tem coisas que é desse jeito. Tem que ficar no secreto de Deus, para que a sua fé, a minha fé, não seja abalada pela dúvida. E aí, no momento certo, no momento da permissão de Deus, essas pessoas irão participar do nosso milagre, para a glória do Senhor. Irmãos, percebam que Jairo, eu vejo aqui 2 motivos para Jairo desistir. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Aí aqui tem como título Milagres de cura. Milagres de cura. Significa que o Senhor Jesus realizou mais de um milagre, né? Nessa passagem aqui que nós vamos ler. No versículo 40 diz: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Olha, Jesus estava voltando, né, de algum lugar, e a multidão o recebeu, porque já estavam ali esperando por ele mesmo. Coisa boa é esperar pelo Senhor Jesus. Vale a pena esperar pelo Senhor Jesus. É o que nós temos feito nos dias de hoje, né? Estamos esperando a volta dele, esperando a volta do Senhor Jesus. Versículo 41 diz que eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então, Jairo foi até ao Senhor Jesus, se prostrou aos pés dele, rogou que entrasse na casa dele. E o motivo dele fazer tudo isso era por causa da sua filha única, de quase 12 anos, que estava quase morrendo, estava à beira da morte. Indo o Senhor Jesus, né, apertava a multidão. E aí, nesse meio tempo, olha o que aconteceu no versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Então, aqui eu vejo o primeiro motivo para Jairo desistir, porque a mulher chegou ali, era como se, eu vejo assim, irmãos, como se Jairo estivesse na vez. Agora é a minha vez, eu estou aqui, eu estou pedindo ao Senhor, nós estamos caminhando, estamos indo, a multidão está apertando, mas nesse meio tempo, essa mulher do fluxo de sangue chegou.
E aí diz no 44 que chegando por detrás dele, né, do Senhor Jesus, essa mulher ela tocou na orla do seu vestido, do vestido, né, do Senhor Jesus, e logo estancou o fluxo do seu sangue, ou seja, essa mulher foi curada ao tocar na orla do vestido do Senhor Jesus. Cessou ali o fluxo de sangue dela. Aí no 45, e disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizem: Quem é que me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. No 48, e ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Como se o Senhor Jesus não soubesse, né? Quem tinha tocado nele. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabia que aquela mulher tinha tocado nele. Mas a necessidade dele perguntar quem me tocou era para que aquela mulher não fosse um dia dominada pela dúvida, porque ela poderia vir a estar com pessoas que não estavam na mesma fé, mas que iriam duvidar por não estarem na mesma fé. Olha a frase aí, irmãos, que eu falei com vocês no início do vídeo. Então, quando nós nos deparamos com pessoas que não estão na mesma fé, pode acontecer de nós contagiarmos as pessoas com a nossa fé, ou pode acontecer também de sermos contagiados pela falta de fé, pela dúvida, pela incredulidade das pessoas. Entenderam, irmãos? Então, esse é o motivo de Jesus perguntar: quem me tocou? Aquela mulher teve toda aquela multidão como testemunha da sua cura e da sua fé. Ela foi curada para a glória de Deus. Porque quem sabe aí, quando ela tivesse em meio às pessoas que não estão na mesma fé que ela pudesse sentir dúvida. Será mesmo que eu fui curada? Né? Mas o Senhor Jesus deixou tudo isso muito bem esclarecido, muito bem resolvido para a glória de Deus. E aquela mulher, ela declarou que foi ela e que ela foi curada. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele nos chama a vivermos por fé e não por vista. Quando nós vivemos pela fé, nós colocamos a nossa fé em ação e Deus realiza o milagre na nossa vida. E agora, voltando para Jairo, ele poderia aqui já ter desistido, né? E agora vai entrar aqui numa segunda parte, seria mais um dos motivos para Jairo desistir. O primeiro, porque foi interferido pela mulher do fluxo de sangue. Ali, talvez se ele deixasse entrar em seu coração aquela questão de: poxa, eu sou um príncipe da sinagoga, poxa, é a minha vez, estou falando com o Senhor está indo até a minha casa, e agora essa mulher entra aqui. Ele poderia se deixar levar, mas ele manteve ali, na fé, e esperando ali o Senhor manifestar o milagre para a glória de Deus. E aí, no versículo 49 diz assim, ó: estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Que é o segundo motivo que eu vejo que talvez Jairo poderia ter desistido. Porque chegou alguém lá da parte dele que foi levar a notícia de que acabou, tá tudo acabado. Ó, como se ele dissesse assim: precisa mais incomodar não, o Senhor Jesus não incomoda mais o mestre porque ela já está morta. Acabou. Mas Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê, somente será salva.
E aí no 51 diz: "E entrando em casa", e nós já lemos essa parte, né, irmãos? "A ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina." A glória de Deus, o Senhor realizou esses 2 milagres, pelo caminho enquanto estava indo até a casa de Jairo. A mulher, né, que passava por aquela situação, sua saúde estava afetada, gastou tudo que tinha para tentar resolver aquele problema, e aquele problema foi resolvido pela fé. Glória a Deus, aleluia. Tem problemas na nossa vida, tem situações na nossa vida que médico nenhum vai poder resolver. Tem situações que é a permissão de Deus para Ele manifestar o milagre. Mas a conclusão de tudo isso é que o Senhor, Ele realiza sim a cura, o milagre em nossas vidas, né? Mas eu te pergunto depois. E depois aquela menina voltou a viver sua rotina normalmente, acredito eu. A mulher também do fluxo de sangue, que foi curada para a glória de Deus, acredito que ela tenha voltado a viver a vida dela. E a alma? Porque um dia iremos morrer. O nosso corpo voltará ao pó. Nós, né, deixaremos essa matéria, esse corpo. O corpo voltará ao pó e a nossa alma. Se eu te fizer uma pergunta, levante a mão quem quer ir para o inferno. Quem está com a sua mente saudável jamais vai levantar as suas mãos. Agora, se eu perguntar quem quer ir morar no céu, passar a eternidade no céu, quem está em sua perfeita consciência vai levantar as suas mãos. Existe um caminho para passar a eternidade no céu. E para passar a eternidade com o Senhor, eu preciso abrir o meu coração para o Senhor, deixar Ele fazer morada, recebê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. E para isso o Senhor, Deus, Ele enviou o Filho dele. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi pela tua vida, pela minha vida, que Deus enviou o Senhor Jesus para morrer morte de cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus não se perca, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Eu te convido a abrir o seu coração para o Senhor. Deixa, né, o Senhor fazer morada, para que quando você partir deste mundo, deixar esse corpo, essa matéria, você passe a eternidade lá nos céus, lá na glória. Essa é a palavra, meu irmão e minha irmã. Amém? Graças a Deus.